Oi, oi, pessoal, Carol Daimon aqui. Começo hoje com você o estudo do livro Um Curso em Milagres. E esse livro, ele tem uma proposta, ele é em três partes. Eu não conheço o livro. Eu comecei a sentir um chamado para fazer os estudos e abri aqui para quem também que tivesse sentido esse chamado se achegar para junto a gente caminhar. Mas não tenho nenhum curso, nenhuma instrução de fora sobre esse aprendizado, tá? Isso que eu quero deixar bem claro. Então, se você tem uma contribuição a ser feita, por favor, compartilha comigo para a gente ir agregando conhecimento aqui. O que eu posso dizer de Um Curso em Milagres é que eu sei, é que é um livro metafísico, que tem essa proposta de ajudar a gente na expansão da consciência, na busca da iluminação, né? Estudantes que estão aí querendo crescer na sua jornada, né? Mas crescer no nível espiritual. O livro ele tem três partes. Ele tem o texto, que é uma parte teórica a respeito dos exercícios, tem o manual de professores e tem a parte prática, que são os exercícios, que são 365 exercícios, um exercício por dia. Eu estava fazendo esses exercícios só gravando um vídeo com o exercício do dia no Instagram, mas ficou inviável, porque no Instagram, de certa forma, tem que estar gravando vídeo, né? E era todos os dias, então ficou inviável. Aqui por áudio eu sinto que vai ser mais fácil e a gente vai ter um desenvolvimento melhor. Então, o formato dessa leitura vai ser na seguinte maneira. Eu todos os dias, o exercício vai ser enviado todos os dias. Todos os dias eu vou enviar um exercício aqui no canal. O exercício do dia. São 365 dias, então a gente começa em agosto e termina em agosto de 2025. A leitura do texto eu vou enviar à medida que eu for conseguindo, né? Que às vezes não dá para parar para gravar o áudio. O exercício, como é mais simples, é um áudio mais simples, eu vou mandar todos os dias. Mas a leitura do texto, a gente fica, a princípio, de forma livre, mas à medida que eu for estruturando, eu vou criando aí dias da semana para ser enviado, tá? O que importa é que a gente vai estar aqui, vai acompanhando, você estando aqui no canal, você vai estar recebendo o material de forma ordenada. Exercício, texto, exercício, texto, tá bom? E talvez seja exercício, 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 exercício e texto. Vamos ver como que vai funcionar. Eu vou começar aqui a fazer a leitura do prefácio, porque essa leitura até já comecei e ela explica pra gente um pouquinho do livro, ela dá uma pincelada do que a gente vai vivenciar nessa jornada e acho que vai clarear para que você também continue aqui no passo a passo, na jornada da leitura, né, que você se anime, se empolgue com o que a gente vai ver pela frente, tá bom? Então, antes do prefácio, gente, tem também toda uma explicação, mas para não ficar maçante e cansativo, eu já vou entrar no prefácio, porque aqui já está pinceladão mesmo para o que a gente precisa, tá? Então, esse prefácio ele foi escrito em 1977, em resposta aos muitos pedidos para que fizesse uma breve introdução a Um Curso em Milagres. As duas primeiras partes, que é Como Veio a Existir o que é, são de autoria de Ellen Schurman, e a parte final, O que diz, foi escrita pelo processo de ditado interno descrito no prefácio. Ellen Schurman é quem canalizou esse livro, ela que recebeu todas as informações, mas aqui vai trazer para a gente essa explicação no prefácio, tá? Como veio a existir? Um Curso em Milagres começou com a decisão repentina de duas pessoas de se unirem a uma meta, com uma meta em comum. Seus nomes eram Ellen Schuckman e William Tedford, professores de psicologia médica na Faculdade de Medicina e Cirurgia da Universidade de Colômbia, na cidade de Nova York. Quem eram eles não importa, exceto que a história mostra que com Deus todas as coisas são possíveis. Eles eram tudo, menos pessoas interessadas no espiritual. O seu relacionamento era difícil e frequentemente tenso, e eles estavam preocupados com o nível de aceitação pessoal e profissional em suas vidas e com status. Em suma, tinham investido de forma considerável nos valores do mundo. As suas vidas dificilmente estavam de acordo com qualquer coisa que o curso advoga. Ellen, que recebeu o material... Deixa eu só mudar aqui, gente, peraí.
deixar assim para o fone, que o fone fica melhor. Mas vamos lá. Ellen, que recebeu o material, descreve a si mesma nestes termos aqui agora que eu vou falar. Psicóloga, educadora, teoricamente conservadora e ateísta em minhas crenças, eu estava trabalhando num ambiente altamente acadêmico e de muito prestígio. De repente, aconteceu algo que desencadeou uma série de eventos que eu nunca poderia ter previsto. O chefe do meu departamento inesperadamente anunciou que ele estava cansado dos sentimentos raivosos e agressivos que as nossas atitudes refletiam e concluiu dizendo que tem que haver um outro jeito. Como se eu estivesse esperando esse sinal, concordei em ajudar a achá-lo. Aparentemente, esse curso é o outro jeito. Apesar das suas intenções serem sérias, eles tiveram muitas dificuldades em iniciar o seu empreendimento conjunto, mas tinham dado ao Espírito Santo um pouco de boa vontade que, como o curso enfatiza, uma e outra vez, é suficiente para capacitá-lo a qualquer situação para os seus propósitos, suprindo-a com seu poder. Continuando o relato de Ellen, feito na primeira pessoa, ela diz: 3 meses estarrecedores precederam o manuscrito em si, durante os quais Bill sugeriu que eu anotasse os sonhos altamente simbólicos e as descrições das estranhas imagens que vinham a mim. Apesar de já ter aprendido a me acostumar mais ao inesperado naquela altura, eu me surpreendi muito quando escrevi. Esse é um curso em milagres. Essa foi a minha apresentação à voz. Ela não tinha som, mas parecia estar me dando um tipo de ditado interno e rápido que eu anotava no caderno de taquigrafia. O ato de escrever nunca era automático. Podia ser interrompido a qualquer momento e depois continuava daquele ponto. Isso me deixava muito desconfortável, mas nunca me ocorreu seriamente parar. Parecia ser um projeto especial que eu tinha aceito de alguma forma em algum lugar. Ele representava um empreendimento feito em colaboração verdadeira entre Bill e eu. E muito da sua significação, eu tenho certeza, está nisso. Eu anotava o que a voz dizia e lia para ele no dia seguinte. Ele então datilografava o que eu lhe ditava. Eu imagino que ele tenha tido seu projeto especial também. Sem o seu apoio e encorajamento, eu nunca teria sido capaz de realizar o meu. Todo o processo levou aproximadamente 7 anos. O texto veio primeiro, depois o livro dos exercícios e, finalmente, o manual de professores. Apenas algumas modificações de somenos importância foram feitas. Os títulos dos capítulos e subtítulos foram inseridos no texto e algumas referências mais pessoais que ocorreram no início foram omitidas. Exceto isso, o material não sofreu modificações substanciais. O nome dos colaboradores na transcrição do curso não aparecem porque o curso pode e deve se manter por si próprio. Não se pretende que ele venha a ser a base para um outro culto. O seu único propósito é suprir um caminho no qual algumas pessoas serão capazes de encontrar o seu próprio professor interno. É a busca do mestre de si mesmo, né? Bom, vamos lá para um outro título que fala: o que é? Como o seu título indica, o curso é todo composto como um instrumento de ensino. Consiste de 3 livros, o texto de 721 páginas, o livro de exercícios para estudantes de 512 páginas e o manual dos professores de 94 páginas. Só que aqui, gente, eu tô com 2.000 páginas, que eu tô com eu tô lendo através de PDF do Kindle e aí tem mais de 2.000 páginas, né? Mas vamos lá. Então são 721 páginas do texto, que é a parte teórica, depois o livro de exercícios, que é 512, e o manual de professores, que são 94 páginas. A ordem que os estudantes escolhem usar os livros e as formas nas quais o fazem depende de suas necessidades e preferências particulares. Então, ele é um estudo livre, né, aberto, não tem a necessidade da gente seguir uma ordem, de ser linear. O currículo que o curso propõe é cuidadosamente planejado e explicado passo a passo, tanto ao nível teórico quanto ao prático. Ele enfatiza a aplicação prática mais do que a teoria e a experiência mais que a teologia. Declara especificamente que uma teologia universal é impossível, mas uma experiência universal não só é possível, como necessária. Apesar de ser cristão em seus princípios, o curso envolve temas espirituais universais.
enfatiza que é apenas uma versão do currículo universal. Existem muitas outras. Estas se diferencia das outras apenas em forma. Todas conduzem a Deus no final. O texto é amplamente teórico e estabelece os conceitos nos quais o sistema de pensamento do curso se baseia. Então, a parte do texto, né, ele é teórico e ele ajuda a gente a ter essa compreensão do que se baseia esse curso. As suas ideias contêm o fundamento para as lições do livro de exercícios. Sem a aplicação prática que o livro de exercícios provê, o texto permaneceria, em grande parte, apenas uma série de abstrações que dificilmente seriam suficientes para realizar a reversão de pensamento, que é o objetivo do curso. O livro de exercícios inclui 365 lições, uma para cada dia do ano. No entanto, não é necessário fazer as lições desse ritmo, e cada pessoa pode querer ficar em uma lição particularmente atraente por mais de um dia. As instruções requerem apenas que não se tente fazer mais de uma lição por dia. A natureza prática do livro de exercício é salientada pela introdução às lições, que enfatiza a experiência através das aplicações práticas mais do que um comprometimento anterior a uma meta espiritual. Então, a gente não precisa ficar ficarmos presos no fazer um exercício por dia, porque tem exercício que eu já comecei a fazer, né? Então, tem alguns exercícios que às vezes a gente, naquele dia, você não está preparada, você ainda não tem aquele, né, você ainda não sentiu aquele clique de, bom, eu já posso passar adiante. E aí tá tudo bem. Então, a gente não precisa se prender em quadradinhos, né, gente? Aqui é um formato fora da caixinha, a gente vai, né, fazer uma caminhada, eu vou fazer uma leitura por dia, vou trazer aqui um exercício por dia, mas não necessariamente você tem que fazer um exercício por dia. Você pode fazer da seguinte maneira: favorita a mensagem que você tá, né, aqui no canal, então você põe ela favorita. Aí aquela mensagem ela vai estar lá, você sabe que ali você parou. E aí você começa, no dia seguinte você vai mudar de exercício, você tira aquela mensagem do favorito e passa para outra, e assim vai. Ou marca de alguma forma, acho que tem como arquivar também, né? Vai estudando um jeito que você sabe que naquele exercício você está parada, depois é só você clicar e dar andamento aos seus estudos. A prática, né, dos exercícios. Deixa eu ver onde eu parei, não marquei aqui. As instruções requerem apenas que não se tente fazer mais de uma lição por dia, então não faça, tipo, eu não fiz ontem, aí hoje eu vou fazer a de ontem e a de hoje. Não deve ser feito assim. Faça apenas uma por dia, de forma livre, quando quiser ficar mais tempo em uma. A natureza prática do livro de exercícios é salientada pela introdução às lições, que enfatiza a experiência através de aplicações práticas mais do que um comprometimento anterior a uma meta espiritual. Acharás difícil acreditar em algumas das ideias que esse livro de exercícios te apresenta, e outras podem te parecer bastante surpreendentes. Isso não importa. Meramente é pedido que apliques as ideias, assim como. Ai, não acredito. Não acredito, minha gente. Desafio, hein, Carolina? Gente, aqui saiu simplesmente da minha. Do meu gravador. Não sei, vou dar continuidade e vocês vão ouvir eu falando, eu não acredito, que desafio, porque realmente, quando a gente está lidando com assim, vou falar para vocês, eu estou aqui na quinta vez que eu começo a gravar. Eu já gravei um áudio de 40 minutos e perdi porque o livro saiu do lugar e não consegui achar. Então, assim, lidando com essas questões, eu acredito que os desafios eles fazem parte para te mostrar que não vai ser um caminho fácil, mas se você desiste no primeiro momento, né, naquele primeiro obstáculo, é que você ainda não está preparado. Então, eu vou deixar correr esse áudio, eu sei que aqui no minuto mais ou menos 13, né, eu não sei se estava gravando, então eu vou pegar depois para ouvir, e se não estivesse gravando, eu volto com essa leitura, tá? Então, eu vou começar essa página aqui de novo, vamos lá. Acharás difícil acreditar em algumas das ideias que esse livro de exercícios te apresenta, e outras podem te parecer bastante surpreendentes. Não importa, meramente te é pedido que apliques as ideias assim como és dirigido a fazer.
Não te é pedido para julgá-las em absoluto, só te é pedido que as use. É o uso destas ideias que lhes dará significado para ti e te mostrará que são verdadeiras. Lembra-te apenas disto. Não precisas acreditar nas ideias, não precisa aceitá-las, não precisa nem mesmo acolhê-las bem. A algumas delas podes resistir com veemência. Nada disso importará ou diminuirá sua eficácia, mas não te permitas fazer exceções ao aplicar as ideias contidas no livro de exercícios e, quaisquer que sejam as tuas reações às ideias, usa-as. Nada mais do que isso é requerido, que é fazer sem julgar. Não gostei, gostei, esse é bom, esse eu acredito, esse não acredito, apenas faça. Não deixa isso te parar e não deixa isso também te empolgar demais, porque cada um vai receber e acolher de um jeito. O importante é que acolha. Finalmente, o Manual de Professores, que é escrito em forma de perguntas e respostas, fornece resposta a algumas das perguntas mais prováveis que um estudante poderia fazer. Também inclui esclarecimentos a respeito de alguns dos termos que o curso emprega, explicando-os dentro da estrutura teórica do texto. O curso não pretende chegar à finalidade última e as lições também não pretendem levar o estudante a completar o aprendizado. No fim, o leitor é deixado nas mãos do seu professor interno, que orientará todas as lições posteriores como ele achar adequado. Apesar do curso ser abrangente na sua estruturação, a verdade não pode ser limitada a nenhuma forma finita, como é claramente reconhecido na declaração no fim do livro de exercícios. Esse curso é um começo, não um fim. Não há mais lições específicas, pois não precisamos mais delas. A partir de agora, ouve apenas a voz por Deus. Ele dirigirá os teus esforços, dizendo-te exatamente o que fazer, como orientar a tua mente e quando vir a ele, em silêncio, pedindo-lhe a sua orientação segura e o seu verbo certo. Vem do livro de exercícios, na página 511. O que diz? Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Eu acho que esse é um dos exercícios que a gente faz, acho que está bem no início, não tenho certeza, mas eu lembro de algo nesse sentido. É assim que um curso em milagres começa. Ele faz uma distinção fundamental entre o real e o irreal, entre conhecimento e percepção. Conhecimento é verdade e está sob uma única lei, a lei do amor de Deus. A verdade é inalterável, é eterna e não é ambígua. É possível não reconhecê-la, mas não é possível mudá-la. Ela se aplica a tudo o que Deus criou e só o que Ele criou é real. Está além do aprendizado, porque está além do tempo e do processo. Não tem opostos, não tem início e não tem fim. Simplesmente é. O mundo da percepção, por outro lado, é o mundo do tempo, da mudança, dos inícios e dos fins. Ele se baseia em interpretação, não em fatos. É o mundo do nascimento e da morte, fundado sobre a crença na escassez, na perda, na separação e na morte. Ele é aprendido mais do que dado, seletivo nas ênfases que dá à percepção, instável em seu funcionamento e impreciso em suas interpretações. Do conhecimento e da percepção surgem, respectivamente, dois sistemas de pensamento distintos, que são opostos em todos os aspectos. No domínio do conhecimento, nenhum pensamento existe à parte de Deus, porque Deus e sua criação compartilham uma única vontade. O mundo da percepção, no entanto, é feito pela crença em opostos e vontades separadas, em perpétuo conflito umas com as outras e com Deus. O que a percepção vê e ouve parece ser real, porque ela só permite que entre na consciência o que está de acordo com os desejos de quem está percebendo. Isso leva a um mundo de ilusões, um mundo que precisa de defesa constante, exatamente porque ele não é real. Quando fostes aprisionado no mundo da percepção, fostes aprisionado em um sonho. Não podes escapar sem ajuda, porque tudo o que os teus sentidos te mostram apenas testemunha a realidade do sonho. Deus forneceu a resposta, o único caminho para a saída, o verdadeiro ajudante.
A função da sua voz, seu Espírito Santo, é ser o mediador entre os dois mundos. Ele pode fazer isso porque, se de um lado conhece a verdade, de outro também reconhece as nossas ilusões, mas sem acreditar nelas. A meta do Espírito Santo é ajudar-nos a escapar do mundo dos sonhos, ensinando-nos a reverter o nosso pensamento e a desaprender os nossos erros. O perdão é o grande instrumento de aprendizado do Espírito Santo para realizar essa inversão do pensamento. No entanto, o curso tem a sua própria definição do que é realmente o perdão, assim como ele define o mundo à sua própria maneira. O mundo que nós vemos apenas reflete o nosso próprio referencial interno, as ideias dominantes, desejos e emoções em nossas mentes. A projeção faz a percepção. Essa frase é do texto, na página 474. Nós olhamos antes para dentro, decidimos o tipo de mundo que queremos ver e então projetamos esse mundo lá fora, fazendo dele a verdade tal como vemos. Nós fazemos com que ele seja verdadeiro através de nossas interpretações do que estamos vendo. Se estamos usando a percepção para justificar os nossos próprios erros, nossa raiva, nossos impulsos para atacar, nossa falta de amor em todas as formas que pode ter, veremos um mundo de maldade, destruição, malícia, inveja e desespero. Tudo isso nós precisamos aprender a perdoar, não porque estamos bons e caridosos, mas porque o que estamos vendo não é o verdadeiro. Nós distorcemos o mundo pelas nossas defesas tortuosas e estamos, consequentemente, vendo o que não existe. À medida que aprendemos a reconhecer os nossos erros de percepção, também aprendemos a olhar para o que está além ou perdoá-los. Ao mesmo tempo, estamos perdoando a nós mesmos, olhando para o que está além de nossos autoconceitos distorcidos, que é o ser que Deus criou em nós e como nós. O pecado é definido como falta de amor. Já que o amor é tudo o que existe, o pecado, na ótica do Espírito Santo, é um erro a ser corrigido e não um mal a ser punido. Nosso senso de inadequação, fraqueza e incompleteza vem do grande investimento no princípio da escassez, que governa todo o mundo das ilusões. Desse ponto de vista, nós buscamos em outros o que sentimos que está faltando em nós. Amamos um outro para conseguirmos algo para nós. Isso, de fato, não é o que passa, é o que passa por amor no mundo dos sonhos. Não pode existir nenhum erro maior do que esse, pois o amor é incapaz de pedir o que quer que seja. Só as mentes podem se unir na realidade, e aqueles a quem Deus uniu, ninguém pode separar. No entanto, é só ao nível da mente de Cristo que a verdadeira união é possível, e essa, de fato, nunca foi perdida. O pequeno eu procura se realçar através da aprovação externa, dos bens externos e do amor externo. O ser que Deus criou não precisa de nada, ele está sempre completo, a salvo, amado e amoroso. Procura compartilhar mais do que conquistar, estender mais do que projetar. Ele não tem necessidade e quer unir-se a outros devido à consciência mútua da abundância. Os relacionamentos especiais do mundo são destrutivos, egoístas e infantilmente egocêntricos. No entanto, se dados ao Espírito Santo, esses relacionamentos podem vir a ser a coisa mais santa na terra. Os milagres que indicam o caminho para o retorno ao céu. O mundo usa os seus relacionamentos especiais como uma arma final de exclusão e uma demonstração do estado de separação. O Espírito Santo os transforma em lições perfeitas de perdão e lições que nos levam a despertar do sonho. Cada um é uma oportunidade de deixar que as percepções sejam curadas e os erros corrigidos. Cada um é mais uma chance de perdoar a si mesmo, perdoando ao outro. E cada um vem a ser mais um convite ao Espírito Santo e à lembrança de Deus. A percepção é uma função do corpo e, portanto, representa um limite na consciência. A percepção vê através dos olhos do corpo e ouve através dos ouvidos do corpo. Evoca as respostas limitadas que o corpo dá.
O corpo parece ser amplamente automotivado e independente. No entanto, ele responde só às intenções da mente. Se a mente quer usá-lo para o ataque em qualquer forma, ele vem a ser a vítima da doença, da idade e da decadência. Se em vez disso a mente aceita o propósito que o Espírito Santo tem para ele, ele vem a ser um meio útil de comunicação com os outros, invulnerável por tanto tempo quanto for necessário para ser gentilmente deixado de lado quando a sua utilidade chegar ao fim. Em si mesmo, ele é neutro, como tudo no mundo da percepção. É usado para os objetivos do ego ou do Espírito Santo, dependendo inteiramente do que a mente quer. O oposto da ótica que se tem com os olhos do corpo é a visão de Cristo, que reflete força em vez de fraqueza, união em vez de separação e amor no lugar do medo. O oposto da audição através dos ouvidos do corpo é a comunicação através da voz por Deus, o Espírito Santo que habita em cada um de nós. A sua voz parece distante e difícil de ser ouvida porque o ego, que fala pelo ser pequeno e separado, parece falar muito mais alto. De fato, isso está revertido. O Espírito Santo fala com uma clareza inconfundível e com um apelo irresistível. Ninguém que não escolhesse se identificar com o corpo poderia ser surdo às suas mensagens de liberação e esperança, ou poderia falhar em aceitar com alegria a visão de Cristo em lugar de seu miserável retrato de si mesmo. A visão de Cristo é a dádiva do Espírito Santo, a alternativa de Deus para a ilusão da separação e para a crença na realidade do pecado, da culpa e da morte. É a única correção de todos os erros da percepção, a reconciliação dos aparentes opostos nos quais esse mundo se baseia. A luz benigna mostra todas as coisas de outro ponto de vista, refletindo o sistema de pensamento que surge do conhecimento e fazendo com que o retorno a Deus não só seja possível, mas inevitável. O que era considerado como injustiças feitas a alguém por outra pessoa, agora vem a ser um pedido de ajuda e um chamado para a união. O pecado, a doença e o ataque são vistos como percepções equivocadas que pedem um remédio através da gentileza e do amor. As defesas são postas de lado, porque onde não há ataque, não há necessidade delas. As necessidades de nossos irmãos passam a ser as nossas, porque eles fazem conosco a jornada em direção a Deus. Separados de nós, eles perderiam o seu caminho. Sem eles, nós nunca poderíamos achar o nosso. O perdão é desconhecido no céu, onde a sua necessidade seria inconcebível. No entanto, nesse mundo, o perdão é uma correção necessária a todos os erros que cometemos. Oferecer perdão é o único modo de o recebermos, pois ele reflete a lei do céu, onde dar e receber são a mesma coisa. O céu é o estado natural de todos os filhos de Deus, tal como ele os criou. Essa é a sua realidade para sempre. Ela não foi mudada por ter sido esquecida. O perdão é o meio através do qual nós nos lembraremos. Através do perdão, o pensamento do mundo é revertido. O mundo perdoado vem a ser a porta do céu, porque através da sua misericórdia podemos finalmente perdoar a nós mesmos. Não aprisionando ninguém à culpa, nós nos libertamos. Tomando conhecimento de Cristo em todos os nossos irmãos, reconhecemos a sua presença em nós mesmos. Esquecendo todas as nossas percepções equivocadas e sem nada do passado para nos deter, podemos nos lembrar de Deus. Além deste aprendizado, não podemos ir. E estamos prontos, e o próprio Deus dará o passo final em nossa viagem de volta a Ele. Nossa, gente, me deu uma emoção aqui dessa penúltima página para cá, com um sentimento mesmo assim, um sentimento de libertação, sabe? É como se eu encontrasse aqui, só nesse prefácio, né, algumas das respostas que eu busco tanto na minha vida, né? E eu acho que será uma linda caminhada. Acho não, tenho certeza que será uma linda jornada para todos nós. Hoje eu fico aqui com o prefácio e logo em seguida eu já vou trazer um exercício para a gente fazer, para a gente começar o nosso exercício, mas eu proponho que esse exercício comece amanhã, no dia 2 de agosto, tá bom?
para que você também, né, agora eu já estou mandando esse exercício um pouco mais tarde, então acho que amanhã é um bom dia para a gente começar. Eu agradeço a sua presença, agradeço a sua companhia nessa jornada, que seja lindo o nosso caminhar. Até amanhã. Um beijo grande. Tchau, tchau.